Sabe aquelas pessoas que são difíceis de se lidar? Sei. Ao longo da nossa jornada, é muito provável que nós vamos ter que lidar com pessoas desafiadoras. Você quer aprender a se posicionar diante dessas pessoas? Então, vem comigo! Siga-me os bons. Olá, meu nome é Milane Silvano, sejam bem-vindos ao Milane Mudança. Esse é o quarto vídeo da nossa série Se Posicione e nós estamos hoje aqui com essa pessoa maravilhosa, essa pessoa muito querida para mim. E ele corta aqui, não corta não, é meu namorado, graças a Deus, Deus enviou, né, para minha vida, vai dando glória. E, ele vai se apresentar agora para vocês e o Senhor vai nos usar nesse momento para poder trazer para vocês, a reflexão, bíblica, vida do Senhor para as nossas vidas. Vai lá, Vaso, fala o seu nome. Olá, gente. Meu nome é Marcelo Santos, sou evangelista, ordenado na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ágape em Duque de Caxias, pastor Jair da Conceição, Eu sou o vaso da vaza. Então, no nome de Jesus, nós estamos aqui hoje para trazer essa reflexão bíblica que vai ser bênção para a sua vida. Amém. Antes de ler o texto bíblico que dá base ao tema de hoje, é importante entender o contexto, o que vem com o texto, o que vem antes do texto, para nós podermos entender o panorama da época. É bastante importante nós temos uma introdução ao livro dos Atos dos Apóstolos que se inicia sendo uma continuação do evangelho escrito pelo esse mesmo autor, o doutor Lucas. No capítulo 1, quando o Senhor Jesus ele é assunto aos céus, ele deixa uma promessa e deixa uma ordenança que eles não se ausentassem de Jerusalém. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja no dia de Pentecostes, Pedro prega um sermão a qual é adicionado quase 3.000 almas à igreja. Ou seja, a partir desse crescimento, dessa adição de novos crentes à igreja, se inicia uma grande perseguição, onde os apóstolos eles são açoitados e aonde aparece a grande figura, Saulo, que quando ele está ali, quando Estevão é apedrejado, ele é uma das testemunhas ali guardando as vestes, consentindo assim na morte de Estevão. Mas quando chega no capítulo 9, ele ainda respirando, ainda dando vida a essas ameaças, querendo perseguir mais, querendo matar mais, encerrar na prisão mais ainda, ele se dirige ao sumo sacerdote, pede cartas para poder prender aqueles que fossem do caminho, aqueles que servissem a Cristo em Damasco. Mas nós vemos que no caminho de Damasco o Senhor aparece a ele e aí então nós chegamos até o verso 10, que é a base do que vai ser mencionado aqui nessa reflexão de hoje. E aí, entrando no texto bíblico base da nossa reflexão de hoje, nós vamos ver que existia em Damasco um homem chamado Ananias. Ele era discípulo do Senhor, e o Senhor então diz para ele assim, Ananias. E Ananias prontamente diz, eis-me aqui, Senhor. O Senhor vira para ele e fala assim, olha, vá até a rua direita, na casa de Judas, porque haverá lá um homem chamado Saulo de Tarso. Esse homem, ele está orando, e ele já teve uma visão de que um homem chamado Ananias chegará lá, vai impor as mãos sobre ele e ele vai voltar a ver. Então Ananias vira para Deus e fala assim, olha, Senhor, eu ouvi falar bastante a respeito desse Saulo e ele é um perseguidor de cristãos. Ele tem oprimido aqueles que te servem. E o Senhor disse para Ananias o seguinte, vai porque eu quero usar ele frente aos reis, aos gentios e frente a todo o povo de Israel. Então Ananias obedece à voz do Senhor, depois de ter feito um protesto educado, e vai até a casa de Judas. Chegando lá, ele encontra Saulo, se apresenta para Saulo e diz que ele está ali enviado pelo Senhor, que o Senhor havia o mandado ali, impõe as mãos sobre Saulo e orando os olhos de Saulo, tem como escamas caindo dos olhos dele e a visão dele volta. E naquele momento, Saulo é cheio do Espírito Santo. Saulo se levanta dali
para começar a sua jornada ministerial. E iniciando o ministério de Paulo, a gente consegue observar uma transição, uma completa transição. Alguém que era perseguidor passa a se tornar perseguido. Alguém que estava buscando cartas para prender cristãos passa a escrever cartas para abençoar cristãos. Alguém que claramente era submisso aos sumos sacerdotes, era submisso a autoridades de homens, passa a ser submisso única e exclusivamente a Deus. A gente consegue observar que Paulo era improvável. É aquele tipo de pessoa que às vezes a gente olha na rua e fala, esse aí se tornar um cristão é ruim, hein? Aquele ali não. E muitas vezes nas nossas vidas a gente se depara com circunstâncias em que nós, cristãos, pessoas dotadas tecnicamente de fé e amor do Senhor Jesus, olham para pessoas como Paulo e interpretam que vai ser impossível. Nos esquecemos com facilidade do Deus que pode todas as coisas. Nos esquecemos claramente daquilo que Deus pode fazer e, em inúmeras circunstâncias, deixamos de nos posicionar da maneira correta para que a vontade do Senhor se cumpra na vida de pessoas que precisam ser transformadas, que o Senhor quer transformar, quer mudar, assim como aconteceu com Paulo. É importante também entender o papel de Ananias, né, na história, porque quando ele diz, eis-me aqui, Senhor, ele também traz para Deus, não que Deus não saiba, ele traz, Senhor, eu tenho ouvido falar desse homem, né, um homem difícil, um homem que havia se dirigido a Damasco para prender aqueles que confessassem publicamente Jesus, né? Ou seja, era algo específico. Ananias tinha que se dirigir a Paulo, né? Mas o que ele traz é, Senhor, esse homem é difícil, mas o Senhor ainda responde outra vez a Ananias, Ananias, mas vai, porque esse é um vaso, esse é um instrumento escolhido para mim. Ou seja, nós, né, nos deparamos com várias pessoas que são escolhidos, que são vasos, são instrumentos do Senhor, mas que até então, essas pessoas, quando o Senhor nos manda dirigir a ela a palavra, são pessoas difíceis, de difícil acesso, pessoa que inspira, que nos dá até medo de poder falar. E um dia eu fui essa pessoa difícil. Eu fui aquela pessoa que as pessoas não gostavam de chegar perto, não gostavam de estar perto, porque não sabia qual a forma que eu iria reagir, né, o que eu poderia falar, ou até mesmo o que eu poderia fazer, porque a certo ponto eu debochava, debatia, né, e cheguei a um ponto de ter raiva, de ter nojo de cristão, e as pessoas não se dirigiam, mas louvo a Deus porque houve um Ananias que se dirigiu cheio do Espírito Santo para poder falar do amor de Deus com sabedoria para mim, e assim também como aconteceu com Paulo, aconteceu comigo. Essa pessoa orando não impôs a mão, né, em mim, mas orou por mim, falou da palavra de Deus por mim, e aquele ódio, né, aquelas escamas que estavam nos meus olhos, elas caíram e eu pude voltar a enxergar novamente e trilhar, né, nos caminhos do Senhor. E é interessante pegar esse gancho dentro desse testemunho que o Marcelo está passando para a gente nesse momento, que é um testemunho forte, é um testemunho importante, é um testemunho que transformou a vida dele e certamente edifica a fé da pessoa que foi usada por Deus, né, nesse processo de transformação, das pessoas que contribuíram para o processo de transformação na vida dele. É importante a gente pegar o gancho e entender que, como cristãos, nós precisamos nos posicionar, né? E há muitas pessoas que são difíceis. São pessoas que, além do acesso a elas ser difícil, muitas vezes você não tem a barreira física para se aproximar dessa pessoa, mas existe uma barreira psicológica, existe uma barreira espiritual,
com, né, uma briga muito grande por essa pessoa estar claramente endemoniada. Então, muitas vezes a gente, enquanto cristãos, nos posicionamos como pessoas que têm medo. Olhamos para Deus e falamos assim: Senhor, então, né, você está me dando essa missão, mas essa pessoa tem essas características aqui. Eu já ouvi falar, né, que essa pessoa faz isso. Eu já ouvi falar que essa pessoa faz aquilo. É essa pessoa mesmo que você quer que eu vá? Não, Pai, essa pessoa não dá. E a palavra do Senhor diz pra gente o seguinte: ide e pregai o evangelho a toda criatura. O problema é que nós, muitas vezes, queremos nos colocar na posição daqueles que selecionam, né? É como se você fosse ao mercado, tivesse ali uma bandeja de tomates e você quer escolher os mais bonitinhos, né? E às vezes aquele tomate que parece que está, né, mais estragado é o tomate que você rejeita. E trazendo isso, né, essa analogia para pessoas, são essas pessoas, as mais improváveis, aquelas que nós olhamos e tendemos com os olhos humanos a desprezar, são essas pessoas que o Senhor mais quer para transformar, porque através da transformação, o nome dele é glorificado. Porque assim como acontece na vida do Marcelo até hoje, de pessoas olharem e falarem assim: olha, só Deus pode fazer isso aí, não é possível. Se Deus fez na sua vida, eu acredito que vai acontecer na vida do meu filho, na vida do meu primo, porque se Deus te tirou disso aí, se Deus transformou você desse jeito, é só Deus mesmo. E é sim, é só Deus que faz. Mas nós precisamos nos posicionar. O Senhor, Chiquinho, o Senhor disse para Ananias: vá. Vai! E o que o Senhor quer dizer para nós hoje é: vai, se posicione, se levante, porque eu quero usar você.